Olá, mamíferos, tudo bem? Nossa aula de hoje vai ser sobre proteínas. Bom, dá uma observada aqui na lousa, nesse componente químico aqui. Ele é composto de um grupo chamado amina, ele tem um carbono central, ligado a um hidrogênio aqui também, ele tem um grupo chamado carboxila, que é esse grupo aqui, e tem um radical, aqui que está teoricamente livre, porque a gente pode pensar em qualquer outro componente para poder colocar na região desse radical. Isso é a estrutura de um aminoácido. Todas as proteínas, no fim das contas, acabam sendo um conjunto de aminoácidos. E como é que variam esses aminoácidos? Nós temos 20 tipos básicos, e a variação desses aminoácidos se dá basicamente nesse radical aqui. Então a modificação desse radical é que vai determinar qual é o aminoácido específico que nós temos. O conjunto desses aminoácidos vai formar uma proteína. Antes de formar a proteína, ele tem algumas conformações aí mais específicas. Então, a gente tem aqui que o conjunto de aminoácidos pode formar a proteína. Essa ligação é uma ligação chamada ligação peptídica. Observem a figura. Nessa figura, a gente tem aí o aminoácido 1 e o aminoácido 2. Eles estão sofrendo uma reação por desidratação, uma reação de condensação, em que eles estão perdendo uma molécula de água, estão formando uma molécula de água, e essa ligação está se formando entre esses dois aminoácidos, formando um peptídeo. Como é um peptídeo composto por dois aminoácidos, nós chamamos ele de dipeptídeo. Quando a gente tem mais de um aminoácido, ou mais de dois aminoácidos na cadeia, a gente pode chamar ele de tripeptídeo, tetrapeptídeo, ou se ele adquirir um pouco mais de aminoácidos, a gente pode dar o nome de oligopeptídeo. Ou se ele tiver muitos aminoácidos na sua cadeia, a gente pode chamar de polipeptídeo. As proteínas, normalmente, estão no grupo dos polipeptídeos, porque elas são constituídas de várias cadeias de aminoácidos. Tudo bem? Bom, e do que depende aí a formação dessas proteínas, né? Se a gente tem só 20 aminoácidos e diversos, muito mais tipo de proteína do que aminoácido, como é que se forma tudo isso, né? Então, para a proteína se formar, ela depende da quantidade desses aminoácidos, ela depende também dos tipos de aminoácidos que estão nessa cadeia e depende da sequência desses aminoácidos. Então, uma proteína, ela pode ter uma mesma quantidade de determinados aminoácidos que uma proteína 2, ela pode ter os mesmos tipos de aminoácido do que essa proteína 2, só que a sequência desses aminoácidos sendo modificada, eu posso ter duas proteínas diferentes aí. Tudo bem? Bom, e quanto à estrutura da proteína? A proteína ela pode adquirir 4 tipos de estrutura. Observe na imagem. Então, quando nós temos a estrutura dos aminoácidos em sequência linear, nós temos a estrutura primária. A estrutura aí seria do fio do telefone esticado, né? Quando nós temos esse fio de telefone um pouco mais enroladinho, nós temos aí a estrutura secundária das proteínas, né? Seria aquela sequência de aminoácidos, mas com uma conformação um pouquinho diferenciada. Quando esse fio se enrola em si próprio, a gente tem a estrutura terciária, seria uma conformação um pouco mais complexa dessa proteína. E quando essa proteína passa a interagir com outra, ou quando os fios do telefone passam a interagir com outro fio de telefone, nós temos a estrutura chamada estrutura quaternária. As proteínas também apresentam outras funções, como por exemplo a função construtora, que seria a função aí do nosso metabolismo de construção, como é dito também. Bom, por que construtora? Ela é parte estrutural, proteínas são partes estruturais do nosso corpo, né? Como a actina e miosina, que são duas proteínas específicas da nossa musculatura, o colágeno, e existem muitas proteínas também que estão na nossa membrana celular ou membrana plasmática. Além disso, além da função construtora, as proteínas apresentam função de defesa, como os anticorpos, que podem servir na imunização ativa ou na imunização passiva. A imunização ativa a gente entende como vacinação, é um dos processos de imunização ativa. Como é que ele funciona? São injetados organismos atenuados ou pedaços de micro-organismos que estão inativados, na verdade, né? Um pedaço de um vírus ou de uma bactéria no nosso corpo, e o nosso corpo, reconhecendo esse organismo como estranho, ele começa a produzir anticorpos contra esse organismo.
E isso é para poder se prevenir. Então, num segundo momento, a resposta acaba sendo mais intensa e mais rápida. A imunização passiva seria o soro terapêutico, ou seja, o indivíduo, quando ele é afetado por algum organismo patogênico, um veneno no caso, como uma picada de serpente, por exemplo, o corpo dele não vai ter tempo de reagir para produzir todos os anticorpos específicos para esse veneno. Então o soro, na verdade, seriam os anticorpos prontos já. Por isso é a imunização passiva, ok? Passiva também porque não é o nosso corpo que produz, isso já vem pronto. Só retomando na imunização ativa, para a gente tentar entender o mecanismo de resposta da vacinação. Dá uma olhada nesse gráfico aqui. A gente tem aqui um eixo, a concentração de anticorpos no soro, seria no soro do indivíduo, e aqui o tempo em dias, tá? De 30 em 30 aqui, só para a gente observar de um modo mais geral. No primeiro momento, vamos pensar em uma primeira inoculação desse agente patogênico, a vacina. No primeiro momento, uma resposta primária ela é baixa e ela é um pouquinho lenta. Aí, em torno de 60 dias, nosso organismo está produzindo anticorpos, só que esse número de anticorpos cai. No segundo momento, vamos supor que esse indivíduo, depois que ele foi vacinado por determinada doença, ele chegou a ter contato com ela. Quando ele teve contato com ela, os anticorpos, o mecanismo de memória celular do corpo dele, os anticorpos já estavam preparados. Então a resposta nessa segunda inoculação, aqui poderia ser real no caso, a resposta foi bem mais rápida e bem mais intensa. Essa é a chamada resposta secundária. Então o organismo, no processo de imunização ativa, ele tem a primeira inoculação, que é para poder preparar o corpo, preparar as células, né, ou o mecanismo de memória celular, e a segunda resposta, a resposta secundária numa segunda inoculação, é bem mais rápida e bem mais intensa também. As proteínas também possuem função enzimática. No caso aqui, uma enzima ela funciona como um catalisador biológico. Ela vai auxiliar no processo de uma reação química que ocorre dentro de um organismo vivo. Ela vai auxiliar, ela vai acelerar uma reação metabólica, então. A enzima vai funcionar como um catalisador biológico. E as enzimas são bem específicas para cada uma das substâncias em que elas vão auxiliar na reação metabólica, aí no caso. Bom, então elas dispõem de um modelo chamado chave-fechadura, por conta dessa especificidade. Vamos dar uma olhada em um exemplo aqui, bem simples, mas que eu acho que para a gente entender um pouquinho melhor. A gente tem aqui a enzima. O nome dessa enzima, maltase. Uma dica, toda substância biológica que terminar com ase, normalmente vai ser uma enzima, ok? Ela vai estar associada ao organismo, uma substância que ela vai degradar ou que ela vai reagir. Por exemplo, uma protease é uma enzima que digere proteína. Uma lipase é uma enzima que digere lipídio, tá ok? Então, só para a gente ter alguns exemplos aí. Então, vamos lá para maltase, é uma enzima que digere maltose. A gente tem 3 substâncias aqui concorrendo a esse mesmo substrato, a essa mesma enzima que a gente chama, né, a maltase. Qual dessas substâncias se encaixaria com mais facilidade nesses encaixes aqui, nesses espaços, né? A gente observando aqui de forma um pouco até óbvia, a gente tem aqui que a maltose se encaixaria bem aqui. Depois que a maltose se encaixa nessa enzima, a gente vai ter o complexo enzima-substrato. Depois desse complexo enzima-substrato, ocorre a reação química em que a maltose, que é o disacarídeo, é quebrada em formando 2 moléculas de glicose. E a enzima vai ficar aqui, ela vai continuar com a mesma conformação química dela, com a mesma conformação estrutural, e ela pode atuar em outras moléculas de maltose também para poder ajudar a auxiliar na quebra delas. Tudo bem? Esse aqui é um exemplo básico de reação enzimática, né? Então a gente tem como equação básica a enzima mais o componente químico que ela quer degradar. Depois disso, a gente tem o complexo enzima mais o substrato, e depois disso, a enzima mais o seu produto, que no caso aqui, 2 moléculas de glicose. Além disso, as proteínas ou as enzimas, as proteínas, no caso, elas podem atuar conjugadas com outras substâncias, no caso substâncias orgânicas ou inorgânicas. É o caso das proteínas conjugadas. Nós podemos ter aí uma chamada apoenzima, que seria a própria enzima, só que ela fica inativa, porque ela precisa de um auxiliar ou de um cofator, uma outra substância,
para ela ser ativada. Então nós temos a apoenzima, que está na sua forma inativa ainda, o cofator, que também está na forma inativa, e quando os dois se juntam, quando os dois, um auxilia o outro, eles têm a forma ativa, que seria a holoenzima, a enzima total aí pronta. Isso é o caso de uma proteína conjugada atuando como uma enzima. Existem ainda dois fatores que podem afetar a atividade de uma enzima, que são eles a temperatura e o pH, ou nível de acidez do meio. Bom, a temperatura no corpo humano, ela funciona entre 35 e 40 graus, as proteínas ainda funcionam de modo regular. Se essa temperatura estiver um pouco mais alta ou mais baixa, se estiver mais baixa ela pode causar inatividade da proteína. Se ela estiver mais alta, ela pode acabar desnaturando a proteína. O que seria esse desnaturar? Mudar toda a conformidade da proteína, mudar a sua estrutura. Eu tenho um exemplo aqui da maltase, né? Que era a nossa enzima que estava ali inteirinha, completa, para poder degradar a maltose, e aqui ela está desnaturada, ela tem a conformação dela um pouco modificada e ela não pode mais interagir com a maltose. Um outro exemplo aqui nosso é o pH, né? O pH ele varia de uma escala que vai de 0 a 14. Quando está no 7, a gente considera a substância ou meio neutro. Abaixo de 7, ele vai ficando gradativamente mais ácido. Acima de 7, ele vai ficando gradativamente mais básico ou mais alcalino. Enfim, dentro do organismo humano, a gente tem enzimas que trabalham em pH específico. Por exemplo, a ptialina, que é uma enzima que atua na boca, normalmente ela atua em pH neutro, ou seja, em torno de 7. A tripsina, que é uma enzima que atua no intestino, ela normalmente atua em pH alcalino, ou seja, um pouco acima de 7, em torno de 8 mais ou menos. Então, quando ela está na boca, se tivesse enzima na boca, ela vai estar inativa no caso. A pepsina é uma enzima que age no estômago. Essa enzima age normalmente em pH ácido, em torno de 2. Então essa pepsina, ela estando no intestino ou na boca, que tem pHs diferentes, ela não vai atuar, ela vai estar de forma inativa por conta da dependência do pH, que afeta a temperatura, que afeta a ação da enzima, tá ok? Por hoje era isso, proteínas, até mais!